Se você soubesse o poder de suas palavras, sairia distribuindo elogios como quem entrega panfletos. No Hospital do Câncer, que eu trabalhei como palhaço, tinha uma rampa bem grandona que dava acesso à entrada principal. Mas era uma rampa para carros. Para pedestre tinha escada e também um elevador. E no meio da rampa tinha um senhorzinho subindo ela assim com muita dificuldade. Dava para ver que ele estava com câncer e ele dava 2, 3 passos e parava para respirar. De um lado ele segurava o corrimão e do outro lado a filha que ajudava ele, uma mulher adulta. E quando eu e meu grupo de palhaços vimos aquela cena, a gente ficou desesperado e correu para avisar ele que tinha elevador para ele usar. Quando a gente se aproximou, um dos palhaços falou para a filha: "O hospital tem elevador." E ela, sem fazer contato visual, falou: "A gente sabe." E aí outro palhaço falou pro senhor: "Você quer alguma ajuda?" E ele, contrariado, disse: "Não." E antes que alguém pudesse sugerir outra alternativa, o senhor já falou: "Eu quero subir pela rampa." Ele estava se desafiando a conseguir subir pela rampa. A situação estava um pouco tensa, ele estava meio bravo, a filha meio sem jeito, e a gente tentando ajudar, mas sem saber muito como. A filha falou: "Eu sugeri da gente subir pelo elevador, mas ele faz questão de subir por aqui." E dava pra ver que ele estava irritado porque estava encontrando dificuldade de conseguir subir aquela rampa. Um dos palhaços foi inventar de dizer: "Tem uma cadeira de rodas lá em cima, se o senhor quiser eu pego pra você." A situação ficou um pouco mais tensa, eu percebi que ele ficou contrariado. E antes que ele pudesse responder, eu interrompi dizendo: "Não inventa moda não, você dirige mal, vai acabar capotando essa cadeira de roda, derrubando esse senhorzinho rolando, ele vai bater lá naquele Fusca vermelho lá embaixo." Aí ninguém sabia se eu passei do limite na brincadeira, ficou um silêncio. E aí o senhor começou a rir. O Fusca vermelho era dele. E aí a tensão se aliviou. A filha dele começou a conversar com a gente, ele começou a nos contar sobre a história daquele Fusca, e a gente começou a se envolver numa conversa gostosa. E aí a gente foi caminhando ao lado dele e no ritmo dele. Ele foi contando pra gente toda a história daquele Fusca, e dava 2 passos, parava, a gente continuava conversando, ele dava mais 2 passos, continuava conversando. E como num passe de mágica, a subida acabou e a gente chegou lá em cima. E aí quando a gente chegou lá em cima, ele tava rindo, nos ensinou várias piadas sujas. E aí a filha dele falou: "Nossa, pai, fazia tempo que você não contava essas piadas, hein?" E ele queria continuar conversando mais com a gente. Só que a filha dele falou: "Pai, o horário do exame, a gente tem que ir." E aí ele seguiu seu caminho. E a segunda metade da rampa acabou sendo mais fácil de subir do que a primeira. Porque a distração de boas companhias faz a gente tirar a atenção das dores da vida e direcioná-las para as alegrias do caminho. A risada compartilhada faz a subida parecer mais leve. A gente ajudou ele a subir aquela rampa porque a ajuda que ele precisava não era só física, era também interna, de alívio da tensão. A dificuldade não era a rampa, a dificuldade era voltar a sorrir. Era lembrar da paixão que ele tinha pela vida, pelas piadas sujas, pelo Fusca vermelho. A dificuldade era voltar a ser ele mesmo. A brincadeira que eu fiz com ele sobre derrubar a cadeira de roda e ele sair rolando até o Fusca vermelho aliviou a tensão porque estava recheada de carinho, de respeito. A boa palavra, a palavra cheirosa, a palavra doce tem o poder de quebrar um dia ruim, uma semana ruim, uma vida ruim. Tem o poder de quebrar esse clima devastador de ver o pai sem conseguir andar direito e depois ver ele contando as piadas que ele contou a vida inteira. A filha nos agradeceu porque viu o pai voltando a ser ele mesmo. Palavra não é só palavra. Palavra é intenção, é abraço, é gentileza, é presente. Se você puder dar uma boa palavra para alguém, dê. Essa história está no meu livro Felicidade em Copo d'Água. Como encontrar a alegria até nas piores tempestades.